Como dobrar o faturamento da sua empresa? Se alguém me perguntasse como fazer isso, eu talvez não tivesse uma resposta. Só que isso aconteceu com a gente de 2019 para 2020. Então a gente vai contar nesse vídeo como que a gente fez isso. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like para você receber mais informações sobre dicas de gestão financeira. 2020 foi um ano bem difícil, a gente passou por uma pandemia, foi um negócio muito complicado, mas a gente conseguiu ter resultados incríveis. A gente dobrou o nosso faturamento em relação a 2019. E aí você deve pensar, mas é uma empresa nova, então dobrar o faturamento é fácil? Enfim, para algumas empresas pode ser, só que foi o nosso maior crescimento proporcional. Foi melhor até do que o primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Enfim, não foi um negócio por acaso ou porque a gente era muito pequenininho. Definitivamente não foi por isso. E a gente vai dar aqui então todas as dicas do que a gente fez e que você pode pensar para a sua própria empresa. Lembrando, não necessariamente o que a gente fez aqui vai dar o mesmo resultado, você não necessariamente vai conseguir dobrar a sua empresa. Existem muitos fatores que envolvem isso, mas a gente vai te contar o que a gente fez em um ano muito difícil para a gente conseguir dobrar o nosso faturamento, mesmo que sim que a gente tivesse pensado em realmente dobrar. A gente esperava crescer, mas não tanto. E a gente agora vai te dar essas dicas. A gente começa falando sobre a primeira coisa, que é o planejamento para 2020. Para a gente conseguir dobrar o nosso faturamento, o que a gente fez? A gente não simplesmente entrou no ano 2020 e decidimos dobrar. Então, foi consequência de muitas coisas que a gente fez nos anos anteriores. Então, não foi um resultado imediato. A gente percebeu ao longo dos anos, né, dos nossos serviços prestados e das consultorias realizadas, de que o nosso serviço sim é muito bom, mas que os clientes gostariam de algo a mais. E aí, junto com a consultoria do Projeto Ali, do Sebrae, a gente identificou e chegou à conclusão de que a gente poderia oferecer um serviço mais completo. Seria o nosso terceiro serviço, em que a gente começa a oferecer o BPO financeiro, ou a terceirização do departamento financeiro, para a gente cuidar de toda a gestão financeira das empresas de uma forma geral. Porque a gente identificou essa necessidade no mercado baseado no que a gente conhecia dos nossos próprios clientes. Então, a primeira questão é, a gente chegou a essa conclusão, não foi simplesmente no ano 2020, a gente chegou nessa conclusão com base em muitas coisas realizadas nos anos anteriores, e aí decidimos em 2020 botar isso para funcionar da maneira que a gente pensava. E a gente começou a testar e foi colhendo os nossos frutos por isso também. Então, implementar um serviço novo baseado já na nossa experiência e do que a gente identificava que o mercado precisava. Pensa aí, o que o seu mercado precisa? O que os seus clientes estão demandando que você ainda não oferece, que você pode começar a oferecer a partir de agora. Eu vou contar agora como é que foi o início de 2020. Né? A gente já tinha começado ali com uma expectativa muito boa, porque o faturamento já estava crescendo em relação ao próprio ano de 2019, 2018, então já ia vindo muito bem, e a gente continuava fechando novos projetos. A gente teve o início da nossa primeira terceirização, já no mês de janeiro de 2020, baseado no fechamento de um projeto bem no finalzinho de 2019, mas começou a ser executado só em 2020, então quando veio o nosso primeiro serviço executado, de fato, né, da terceirização. Então a tendência era muito boa, a gente estava muito empolgado, então a equipe começou a crescer, e até março estava dando tudo certo, estava indo muito bem. E aí dia 15 de março, em Brasília, que é onde é a nossa sede, a gente teve que fechar as portas, né? Na verdade todas as empresas fecharam as portas, não podia ir para o comércio, todo mundo ficou dentro de casa, e a gente começou a sentir então que as coisas estavam piorando um pouco, né? Muitos clientes desesperados, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Algumas empresas indo muito mal, outros indo de uma forma tranquila, mas todo mundo desesperado, aquela confusão que foi para absolutamente todo mundo. A gente trabalhando muito para ajudar todos os clientes, e a gente então sentiu que a demanda tinha diminuído drasticamente, porque as empresas simplesmente não sabiam o que ia acontecer, né? Então poucas pessoas pararam de investir, elas simplesmente seguraram todo o dinheiro. Mas os nossos clientes que já tinham nos contratado, a gente estava atendendo, só que aí a gente começou a entrar num outro problema, que é parte desses clientes já não tinha tantas condições de continuar pagando. Então a gente teve um cliente que parou de pagar, que suspendeu o serviço, teve gente que estava negociando para fazer algum projeto e parou de negociar e decidiu não tocar. Só que a gente tem clientes muito bons, né, que continuaram pagando, usando o nosso serviço para dar uma segurada ali durante esse período que ficou todo mundo bem certo do que ia acontecer. E aí se você parar para pensar que um tipo de negócio, que é a consultoria, que não tem uma receita garantida, né, não é toda a receita que é garantida, alguns clientes nossos são fixos, que seguraram essa barra durante esse tempo, mas nem todos são. Então aquela receita que estava entrando ali de projetos pontuais de consultoria, começou a diminuir porque não tinham projetos novos, e a gente percebeu que até mais ou menos maio ficou tudo parado. E a gente podia fazer o quê? Simplesmente esperar as coisas melhorarem, mas a gente decidiu que a gente não ia fazer isso. A gente ia fazer alguma coisa porque a gente tinha que reverter esse quadro o quanto antes. O que a gente fez então? Você deve estar pensando então que a situação tenha se tornado caótica, dramática, mas ela não se tornou. Por quê? Porque a gente não deixou isso acontecer. A gente agiu antes de que isso se tornasse um problema. Primeira coisa, os sócios pararam de tirar o dinheiro. Então a gente segurou o dinheiro, falou assim, vamos aumentar a nossa reserva financeira, deixar o dinheiro guardado, porque a gente consegue, como vidas pessoais,
dá uma segurada, a gente não está precisando do dinheiro, até porque a gente não podia muito sair de casa, né? Então a gente gastou muito menos, a gente segurou o dinheiro para a gente aumentar a nossa reserva e se preparar para o pior. Primeira medida foi essa. Segunda coisa vamos atrás de mais clientes. Não sabemos quando eles vêm, mas a gente vai começar a se movimentar para a gente trazer mais clientes. Então, nosso sócio, Guilherme, estudou muita coisa sobre o marketing. A gente botou muita coisa para funcionar. Então eram horas e horas estudando e pensando o que a gente ia fazer para atrair mais clientes. Tivemos sim que fazer ajuste no quadro de pessoas, medida chata, porém necessária, porque a demanda estava muito baixa, então com excesso de pessoas a gente tem que fazer o ajuste, enfim, era o que a gente via no momento como necessário. A gente manteve ou até elevou a qualidade do nosso serviço, dos clientes que a gente já tinha, porque a gente tinha que ter certeza que a gente estava dando o maior suporte possível para os nossos clientes, porque eles precisavam continuar vivos, né, para a gente continuar nossa parceria de meses, né, de meses, anos, que a gente já tem com boa parte deles. Então a gente fez de tudo para que eles realmente continuassem vivos e a gente vê meses depois que todos eles continuam vivos e funcionando e até com boas perspectivas de crescimento. E a gente entrou num quarto ramo de serviço, que era a parte de cursos. A gente desenvolveu um curso para ensinar pessoas sobre análise de gestão financeira para pequenas empresas. E aí, baseado nesse curso, a gente conseguiu melhorar a presença da nossa marca para a gente atrair o olhar de mais pessoas e, curiosamente, alguns dos alunos desse curso se tornaram nossos clientes de consultoria e assessoria posteriormente. Então a gente criou uma demanda ali, tanto para o curso, que gera sim uma receita, quanto para pessoas que se tornaram nossos clientes de outros serviços também, para gerar mais receita ainda, de uma forma que não foi necessariamente calculada. Foi por acaso, mas por terem gostado do curso, confiaram, contrataram a consultoria, confiaram, foram para a assessoria. E agora a gente tem uma relação muito boa com esses nossos novos clientes. Bom, até aí então a gente tinha feito muita coisa, a gente trabalhou muito, então horário de trabalho não existia, era sem parar, muito tempo, muito mais do que o normal, porque a gente estava realmente vendo que a gente precisava fazer isso para que tudo desse certo. E aí até que a gente chegou num boom. Quando entrou o mês de junho, do nada a demanda simplesmente explodiu. Como já tinha passado ali os primeiros meses, né, de coronavírus, as empresas fechadas e elas retomaram suas atividades, muitas empresas começaram a procurar o nosso serviço justamente porque elas não sabiam o que fazer. Então a demanda subiu de uma forma absurda, explodiu, a gente teve que correr para atender, fazer proposta e ir negociando, a gente conseguiu fechar muitos projetos, e aí fechando mais projetos, a receita voltou a subir, veio crescendo, até atingir um nível maior do que do começo do ano, e a gente teve que aumentar a equipe de novo, começou a contratar mais gente, começou a prestar mais serviço, trabalhar mais e mais, e aí a gente teve uma estabilização ali, enfim, voltou a questão de retirada dos sócios e tudo mais, a situação financeira nossa interna era muito boa e o faturamento continuava crescendo e a tendência era que ele continuaria crescendo. O curioso é que ninguém esperava, né, que momento que as empresas vão voltar, né, e que momento que elas iam parar também, né, tudo isso foi de uma forma muito ao acaso. Conversando com outras pessoas do mesmo ramo, né, sentiram exatamente no mesmo momento tanto a queda da demanda quanto a retomada da demanda. E que momento isso ia acontecer, ninguém ia saber. Obviamente ia voltar, mas ele veio no momento e a gente teve que aproveitar essa situação. A gente estava preparado para isso, atendemos muitos clientes e continuou atendendo muito bem, prestando serviço de qualidade, e eles naturalmente indicaram para mais pessoas e isso se tornou um ciclo muito bom. Bom, aí a gente teve que começar a tomar algumas decisões. Com a demanda bem alta, né, que estava crescendo, mas a nossa equipe, né, por ser um serviço extremamente especializado e específico, a gente teria que aumentar a nossa equipe para atender muito mais empresas. A gente tomou a decisão de que não, a gente não ia fazer isso. A gente ia manter a nossa equipe porque a gente confia muito nos nossos colaboradores e a gente não pretendia crescer a equipe justamente para não ter uma perda de qualidade. Baseado nisso, a gente teve que fazer alguns ajustes de atender menos empresas e começar a selecionar uma empresa ou outra que era mais interessante para a gente atender. Então, empresas de maior faturamento ou empresas que eram um desafio diferente para a gente começou a focar, a gente poder chegar à conclusão de que a gente pode ter algum tipo de escolha sobre os nossos clientes, isso é muito bom. Como a demanda estava alta, e ela continua alta, a gente teve essa possibilidade. Então, a gente atende com muita qualidade porque o nosso objetivo é atender muito bem, não é atender muitas pessoas, é atender muito bem quem está sendo atendido por nós. Tem um fator muito importante aí que é a questão do trabalho remoto, né? Como a gente não precisava se deslocar ou chegar até o cliente e as empresas se acostumaram a fazer reuniões por videochamada, a gente conseguiu atender muito mais empresa. Então, o que a gente conseguiu economizar de tempo de deslocamento, a gente passa atendendo mais pessoas. Então, com uma equipe do mesmo tamanho, atender muito mais pessoas é uma coisa que gera muito mais dinheiro. Então foi uma coisa que não era esperada, mas foi um dos benefícios, sim, da pandemia.
Mas, né, falando assim, parece que foi tudo fácil, tudo muito bem, muito tranquilo. Mas não foi não, foi muito difícil, foi bem desgastante, foi muito cansativo. E esse novo serviço, ele é um tipo de serviço que demanda muito, ele dá muito trabalho, porque é uma demanda constante, né, a todo momento, é uma atividade que se repete muitas vezes, então, obviamente, paga mais, só que naturalmente você tem que ter muito mais trabalho para executar esse tipo de serviço. Então não é, beleza, eles estão dobrando porque incluíram um serviço novo. Não é simplesmente incluir um serviço novo que você vai se dar bem, vai ficar tudo bem. Ele gera sim as suas dores de cabeça, seu estresse, mas são coisas contornáveis e que ao longo do tempo você pega o jeito e vai facilitando muito. A forma como é feito você vai aprendendo com certeza. É importante dizer também que com a empresa crescendo você tem mais gastos, você paga mais imposto, você precisa de mais gente é mais despesa também. Então não é nada, é uma coisa simplesmente perfeita e bonita e maravilhosa, né? Então você pensa que você vai dobrar seu faturamento, você vai dobrar o seu lucro, isso não vai acontecer, tá? Então não pense que é simplesmente fácil assim. Resumindo então, o que a gente fez para atingir esse resultado que foi muito bom? A gente identificou uma necessidade do mercado, você identifique a necessidade do seu mercado. Faça essa alteração, inclua um serviço novo, continue seu serviço com muita qualidade independente do que você esteja fazendo. Seus clientes vão te indicar naturalmente por isso. Então a tendência já era muito boa. Passou por uma dificuldade? Corre, não espera quando vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, já toma a medida necessária, corta a despesa, segura as coisas, investe em marketing, faz as mudanças para as pessoas conhecerem a sua empresa e, enfim, para você conseguir atrair demanda e prestar seu serviço ou vender seu produto. E assim, tenha muita paciência e dedicação. Se você está enfrentando um momento de dificuldade, como estamos enfrentando até hoje, né, a questão do coronavírus, você tem que ter paciência e dedicação, não tem outra solução. Porque se você ficar impaciente, não vai ter para onde correr, e se você não se dedicar, as coisas vão simplesmente desaparecer. Não é fácil, né, mas a gente conseguiu até no mês de novembro já atingir o nosso resultado esperado para o ano todo, e aí no mês de dezembro a gente atingiu o nosso maior faturamento da história, e a gente já entrou em janeiro com a tendência de ser maior do que até dezembro. Então, quem sabe a gente não consegue um resultado muito bom em 2021, talvez, quem sabe o dobro, né, de 2020. Enfim, tenhamos paciência e dedicação para ver se a gente vai conseguir chegar lá. Então, é isso. Se você quiser saber de mais dicas, né, é só ficar de olho no nosso canal. Se você quiser conversar sobre gestão financeira, sobre empresas, né, como a gente pode te ajudar, vai na descrição do vídeo que tem nosso contato, nosso site, para a gente poder bater um papo, beleza? Até o próximo vídeo.